f de 0 igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 menos 3, né? Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 menos 3. Então, fica assim. F de 0 igual a 0 menos 3. Então, f de 0 igual a menos 3. Fechou. Aí, para quais valores de x nós temos f de x igual a menos 3? Aí é uma outra situação. Aí, nesse caso, pessoal, a gente vai igualar, vai ficar assim. Menos x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a menos 3. Olha só, tem menos e menos aqui, né? Então a gente pode cortar. Então nós temos menos x ao quadrado menos 4x igual a 0. Eu posso resolver isso pela fórmula de Bhaskara ou ainda posso colocar em evidência. Então, olha. Então, se eu optar por colocar em evidência, posso colocar aqui o menos x em evidência. Aí vai sobrar para mim x mais 4. Então, olha, eu tenho que x uma linha igual a 0, e daí x menos 4 igual a 0, x igual a 4 positivo. Então, por ser uma função do segundo grau, que a gente igualou a menos 3, né? Virou uma equação. A gente tem dois valores aqui, ó. Para x, a gente tem x igual a 0 e x igual a 4. Tá bom? Então, a gente tem dois valores que satisfazem a equação. Isso implica diretamente na pergunta da 8. A 8 fala assim: a afirmação a seguir está correta? Justifique sua resposta. E a afirmação é: em qualquer função, se entram números diferentes, saem números diferentes. Então, essa afirmação ela é falsa. Por que ela é falsa? Olha só, se x for 0, meu resultado será menos 3. Se x for 4, também será menos 3. Então, a gente tem dois valores de x que produzem o mesmo y. Então, lá a gente coloca assim: não, tomando como exemplo o exercício anterior. Então, tomando como exemplo o exercício anterior, nós temos que f de 0 igual a menos 3 e f de 4 também é igual a menos 3. Então anotem, pessoal, a 8. A gente já vai entrar na próxima questão. Questão 9. Questão 9. Qual é o domínio de cada uma das funções? Pessoal, o domínio de uma função é os valores que eu vou colocar dentro da função, tá? Algumas têm restrições, e é isso que a gente vai ver, tá? No geral, a gente pode colocar qualquer valor na função. Algumas ali têm restrições, e essas restrições a gente vai analisar agora. Então, ainda na 49, pessoal, o exercício 9.
Então, na letra A, a nossa função é assim. F de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, olha só. Essa função, a letra, né, as incógnitas estão embaixo da fração. São denominadores. Nesse caso, galera, existe restrição. Por quê? Porque numa fração não existe a possibilidade de ficar um zero embaixo, tá? Isso daqui não existe essa possibilidade. Então, a gente não pode colocar aqui valores de x que vão zerar essa função. Então, para isso, a gente vai lá no cantinho, x ao quadrado menos 5x mais 6 e vai igualar a zero. Aí a gente vai resolver essa equação. Eu vou resolver aqui por soma e produto. Eu vou pegar dois valores que, se eu somar, resultam em 5. E se eu multiplicar, vão resultar em 6. Então, se a gente pensar um pouquinho, nós temos lá 2 mais 3. Que 2 mais 3 é 5, 2 vezes 3, 6. Isso quer dizer o quê? Que se eu colocar o 2 dentro da função, vai dar 0. Se eu colocar o 3, também vai dar 0. Então, eu tenho a minha restrição. A minha restrição é a seguinte. O domínio da função é qualquer valor real, exceto o 2 e o 3. Tá? Lembrando que se eu colocar o 2 dentro da minha função, ela vai zerar e não existe fração com o zero como denominador. Se eu colocar o 3, acontece a mesma coisa. Tá? Agora a letra B. A letra B, a função é f de x igual a 7x mais 5. Bom, nesses casos, a função não tem restrição nenhuma. Por que ela não tem restrição nenhuma? Porque eu posso adotar qualquer valor ali. Diferente da de cima, que não podia zerar na fração, aqui pode ser qualquer valor. Então a gente coloca aqui o domínio da função é o conjunto dos reais. É qualquer valor real. Tá? Então, olha, A respondida, B respondida. Vamos aqui na C. A C tem lá g de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x menos 4. Então, olha só, pessoal. Eu tenho que analisar duas coisas. Primeira coisa. Se eu colocar x igual a 4, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Raiz quadrada de 4 menos 4 é raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Aí vai ficar igual o exercício da letra A. Então, não pode ser 4. Outra coisa, eu quero resolver essa raiz quadrada. Então, eu não posso colocar um número negativo. Porque se eu colocar, por exemplo, x for menos 3, ou x for igual a 2, vai ficar a raiz quadrada de um número negativo. Ó. E também a gente não tem, né, raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Então a gente faz o seguinte. Na letra G, a gente coloca uma resposta que o domínio da função g é o seguinte. É o intervalo de 4 até o infinito positivo. Né? Olha só, o intervalo aberto para o 4. Isso quer dizer o quê? Que eu estou contando a partir do 4 e por aí vai. A partir do 4 vale qualquer valor. Então essas são as três primeiras restrições. Olha lá, na letra D, a gente tem duas situações para observar.
porque eu tenho o x, né? E daí eu tenho a raiz quadrada lá em cima. Então eu vou observar o seguinte. H de x igual a raiz de menos x mais 3 sobre x. Então vai funcionar assim. Então vai funcionar assim. Ó. Não pode ser zero. Então x tem que ser diferente de zero. Já começou. Da seguinte maneira. E lá em cima eu tenho restrições também. Tá? Então eu coloco ó, que menos x mais 3 tem que ser um valor maior ou igual a zero. Né? Porque eu posso tirar a raiz positiva. Igual aqui embaixo. Ó. X menos 4 devia ser maior que zero. Por isso que ficou x deve ser maior que 4. Né? Começa a contar a partir do 4. Aqui é a mesma coisa. Então aqui vai ficar assim. X tem que ser menor ou igual a 3. Tem que ser menor ou igual a 3 e diferente de zero. Então a gente coloca como resposta a restrição que o domínio da função h é qualquer valor negativo e os positivos até o 3, exceto o zero. E o último, a letra E. Olha só, na letra E a gente tem o último caso ali, uma restrição parecida com a restrição na letra C, só que aqui a gente tem uma raiz cúbica de 7x menos 3. Olha só, existe a raiz cúbica de número negativo. Existe a raiz cúbica, assim como existe a raiz cúbica de número positivo. E nesse caso pode tirar uma raiz de zero, porque o zero não é, né, a nossa função aqui não é uma fração, né? Então a gente coloca que o domínio da função i pode ser qualquer valor real, tá? Então as funções, no geral, o domínio delas é bem amplo, só que existem algumas restrições. Então, recapitulando, ó, na letra A, pode ser qualquer valor real, exceto o 2 e o 3. Por quê? Porque se eu colocar o 2 na função zera, e não vai existir divisão por zero, se eu colocar o 3, idem. Na letra B não tem restrição, vale qualquer domínio. Na letra C, qual que é a restrição? A restrição é qualquer valor maior que o 4. A restrição é, vale qualquer valor maior que o 4, tá? Se eu colocar um valor menor que o 4, eu já não consigo tirar a raiz quadrada de um número negativo. Então tem que ser maior que o 4. Por que maior que o 4? Porque se eu colocar 4 e zerar, cai no mesmo caso da letra A. Então tem que ser a partir do 4. 5, 6, 7, 8, qualquer um deles vale. Lá na D, a D foi a mais complexa, né? Por questões da raiz, x tem que ser um valor menor ou igual a 3. Pode ser qualquer valor menor ou igual. Porque se for um valor maior que 3, vai dar uma raiz quadrada negativa e a gente não consegue resolver, né? Então é qualquer valor menor que o 3, exceto o zero, porque se eu colocar o zero aqui embaixo, não vai existir uma divisão por zero. Na letra E, o domínio é qualquer valor real, por quê? Porque a gente consegue tirar a raiz quadrada de número negativo e a gente consegue tirar a raiz cúbica, né, de número positivo. Conseguimos tirar, recapitulando, a raiz cúbica de qualquer negativo e raiz cúbica de qualquer positivo, tá? Então, a gente fechou a 9. Exercícios de restrição são bem comuns, tá? Mas no geral, ó, igual eu falei, eles aceitam vários valores, a restrição é sempre pequena. Antes da gente entrar na 10, eu vou fazer a chamada, tá?
Vamos lá, Christopher, Júlia, Lucas, Maria Clara, Maria Luísa, Mateus, Nicolas, Tainá, Vinícius, Wesley. Então, de novo, Mateus e o Wesley. O exercício 10 fala assim: a área A de um triângulo equilátero pode ser obtida em função da medida L dos lados por meio da seguinte forma. Então, ainda na 49, pessoal, exercício 10, ele tem a ver com o de cima. Então, a gente tem a função L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, essa fórmula aqui, ou essa função, ela determina a área de qualquer triângulo equilátero. Qual é o domínio e o conjunto imagem da função? Bom, vamos lá. Qual seria o domínio dessa função? Qual seria a restrição? Olha só, pessoal, a restrição aqui é a seguinte. Como eu vou calcular a área de um triângulo equilátero, não existe triângulo com lado medindo zero. Não existe. E não existe triângulo com lado medindo um valor negativo, por exemplo. Tá? Então, o nosso domínio aqui é que eu posso usar qualquer valor a partir do zero, tá? Tendendo ao positivo. Então, é isso daí. Meu domínio é, eu posso usar qualquer valor a partir de zero, tá? Vale qualquer coisa, para o lado positivo. E aí o conjunto imagem. Bom, o conjunto imagem são as respostas. Se o meu domínio aqui aceitou qualquer valor maior que zero, minha área também pode ser qualquer valor maior que zero. Então as respostas aqui foram repetidas, tá? O domínio pode ser qualquer valor a partir do zero e a imagem também pode ser qualquer valor a partir do zero. Então, pessoal, terminem aí a 49. E daí na página 50 a gente vai falar sobre gráfico. Tá? Então terminou aí, vira lá na 50, a gente vai falar sobre gráfico. E é simples. O gráfico da nossa função aqui, vocês já tiveram alguma coisa no passado, né? Então a gente vai falar dessa relação x e y, só que no plano cartesiano. Então, quando a gente tem uma função, né, aquela relação entre x e y, pode ser função do primeiro grau, do segundo, do terceiro, não interessa. Funções trigonométricas, não tem problema. A gente vai começar aqui pela função afim, que é a mais básica de todas, né? Então a gente tem aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Então eu vou ter lá meus valores de x, que eu coloco na função, né? Eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza. Vamos lá, o que vai acontecer aqui? Eu vou calcular f de menos 2
vai lá ficar menos 4 mais 1, menos 3. Eu vou calcular f de menos 1, que dá menos 1. Vou lá calculo f de 0, que dá 1. F de 1, que dá 3. E f de 4, que dá 5. Beleza lá. Aqui estão todos os meus valores. Se vocês perceberem, estão indo de 2 em 2, né? E essa relação x e y eu jogo lá no plano cartesiano. E cada relação que eu encontrei funciona como um par ordenado. Ó. Então, esse carinha aqui é um par ordenado. Tá vendo? Esse outro aqui é um par ordenado. Então, cada x vai ter o seu próprio y. E juntos eles formam um par ordenado. O que a gente faz com esse par ordenado? A gente joga lá no plano cartesiano. Então, eu vou ter lá meu eixo x, vou ter meu eixo y, vou marcando esses pontos, ó. Menos 2 e menos 3. Ó. Então, marquei o primeiro ponto. Depois, menos 1 e 1. Olha lá, 0 e 1. Daí eu tenho 1 e 3. Depois eu tenho 2 e 5. Qualquer outro valor que eu atribuir nessa função, ele vai ficar sobre esse plano cartesiano. Tá? Então, essa relação entre x e y, eu posso representar num plano cartesiano. Se essa função aqui, ó, tá vendo que o x é um valor positivo? Então, ó, no gráfico ela ficou um crescente. Se o valor que está multiplicando o x aqui, o coeficiente, fosse negativo, ela ficaria no outro sentido, ela seria decrescente. Tá? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar lá na página 42 e vão trabalhar o exercício 11. Tá? Então, todo mundo pegando lá na 42, o exercício 11. Vamos lá, pessoal.
Então vamos lá, galera, é o seguinte. Então vamos lá, o exercício 11. O perímetro de um quadrado é dado em função da medida do lado. Se essa medida for x, podemos fazer o cálculo por meio da expressão p de x igual a 4x. Então tá aí. Letra A, preencha a tabela ao lado. Então vai ficar assim. Se o lado vale 1, nós vamos ter o perímetro, que é 4 vezes o valor. Então ficou assim, galera. Ficou o perímetro 4, 8, 12, 16. Coordenadas. Aí a gente tira uma coordenada. Ó. O primeiro valor é o x, o segundo o y. Ou seja, o valor que eu coloco na função e o valor que sai. Ó. 1 e 4, 2 e 8, 3 e 12, 4 e 16. Beleza. Construa o gráfico dessa função. Então, olha só. 1 e 4. 1 e 4. Ó. 1 do x, 4 do y. 2 e 8. Ó. 2 do x, 8 do y. E daí a gente faz o quê? A gente liga. Ó. Começa pelo 0, que é a origem do sistema. O meu aqui não vai dar, mas se você ligar o 3 vai ser no 12, o 4 no 16, que são pontos pertencentes a essa reta. Tá bom? Confiram aí a questão 11, que a gente já vai para 12.
Ah, eu não sei se eu tomo, cara. Que tipo de remédio eu tomo? Então vamos lá, galera. O exercício 12 vai ser o último. Tá? Então, construa o gráfico da função g definida por... Aí nós temos lá g de x igual a 2x menos 4. Observe que nesse caso o domínio é o conjunto dos números reais. Eu posso usar qualquer valor, pessoal. Qualquer valor real. Se eu quiser pegar o 7, eu posso pegar. Se quiser pegar o 3 negativo, eu posso pegar. Tá bom? Como para definir uma reta eu preciso de apenas 2 pontos, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar aqui o 0 e vou pegar o 2. Então vai ficar assim. G de 0 igual a 2 vezes 0 menos 4. Que dá menos 4. Aí a gente faz G de 2 igual a 2 vezes 2 menos 4. Então G de 2 vale 0. Com essas duas coordenadas eu consigo marcar os pontos no gráfico. Olha só, x é 0, marca lá no menos 4. Lá, 0 e menos 4 marcou aqui. O outro é 2 e 0, então fica aqui. A gente liga. Simples assim. Tá bom, pessoal? Então, para quem terminou a 12, já pode sair, tá? Já encerramos a aula daí.